Olá, bom dia, pessoal dos institutos. Nós estamos aqui iniciando os nossos trabalhos da Rádio IFC Web, né, nesse segundo semestre de 2023. E o programa Enfoque vai trazer, né, dentro desse bloco que nós estamos chamando de Mulheres que Tecem a Rede, para conhecermos as mulheres que estão fazendo aí atividades de gestão, trabalhos, né, que são diferenciados e que vêm aí contribuindo com todas as nossas atividades da rede. E hoje nós estamos aqui conversando com a professora Luciana, reitora, magnífica reitora do Instituto Federal de Brasília, da gestão de 2029 e 2023. E a gente vai começar aqui, lembrando um pouquinho, né, para os nossos ouvintes, o mini currículo da professora Luciana. A professora Luciana Mascado possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal de São Carlos, mestrado em Engenharia pela Universidade Federal de São Carlos e doutorado em Ciências da Engenharia Ambiental pela Universidade de São Paulo. E é professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília desde 2009. E tem experiência na área de gestão ambiental, gestão pública e educação profissional e tecnológica. E a professora Luciana é paulista, neta de imigrantes japoneses, formada em engenharia civil. E aí, antes da professora chegar ao Instituto Federal de Brasília, ela trabalhou na Fundação Nacional de Saúde, da FUNASA, na Universidade Católica de Brasília e no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, onde atuou como bolsista na elaboração do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. E a sua história no IFB começou em 2009, quando ingressou como professora no primeiro concurso público da instituição. E aqui eu quero fazer um adendo, né? Porque eu fui da banca da professora Luciana, né? Então, me lembro, professora, quando a senhora entrou, eu falei assim, essa mulher vai fazer um bom trabalho, a rede está ganhando aqui uma boa, né, colaboradora. Então, eu fico muito orgulhosa de ter participado da sua banca. E ela foi convidada a assumir diversos cargos, como coordenadora de pesquisa e diretora de administração do campus Planaltina e pró-reitora de desenvolvimento institucional e de pesquisa e inovação. E a professora Luciana também idealizou e liderou dois grandes projetos de repercussão nacional, que é o Conecta IFE e o As Meninas na Ciência. E nós aqui também, né, do Instituto Federal Catarinense e mais precisamente do campus Brusque, né, já tivemos duas participações no Conecta IFE, participamos o ano passado apresentando o projeto aqui da rede, da rádio IFC Web, então a gente também tem tido aí, acompanhado, né, esse evento do Conecta IFE, que é muito importante e também né, ficamos muito felizes em participar. Então, professora, eu não sei se você gostaria de, inicialmente, né, trazer para nós aí mais algumas contribuições ou algumas informações do seu currículo, né, de como você, né, se posiciona nesse momento aí na rede, e já também perguntando se você tem formação em gestão. Obrigada, então, bom dia às que estão nos acompanhando, bom dia, boa tarde, boa noite, porque cada um pode estar assistindo num horário diferente. Então, eu queria falar que é um prazer enorme, Ângela, Clara, estar aqui com vocês, parabenizar pela essa iniciativa, mais uma iniciativa da Rádio IFC Web, e como a Ângela colocou, foi da minha banca, do concurso do IFB, e depois de vários anos a gente ainda está junta, né, Ângela? Estamos conectadas. Eu acho que a rede tem isso, tem essa característica, ou tem essa magia, que é desse trabalho coletivo, desse trabalho em rede, que é interconectado. Independente de onde estamos, de onde estejamos, quando a gente se encontra é muito bom, a gente sempre está junto. Acho que do meu currículo já está bom demais, acho que o importante é realmente o bate-papo, é ver a grandeza que é essa rede federal de educação profissional, científica e tecnológica, e que ela se constitui por muitas pessoas, né? Servidores, professores, os técnicos, os nossos colaboradores, os nossos estudantes e os nossos parceiros. E eu falo da rede federal, né, que são muitos pontos, vamos dizer assim, são os nozinhos da rede federal, cada nó, uma unidade da rede, um campus da rede federal, que tem a sua singularidade, que tem seu protagonismo. Mas nas trocas e nas colaborações que a rede se faz como rede. Então, estar aqui com vocês hoje falando mulheres, né, que tecem a rede, e aí a gente vai chegando para a questão do gênero, né? Mulheres hoje em posições de liderança, assumindo cargos de liderança à frente dos institutos federais, do Cefet, do Colégio Pedro II. Então, esse é um movimento que é construído pela própria rede, né? A gente tem que esses espaços, historicamente, eles são mais comumente de domínio dos homens. E, ao longo desse processo, desde a criação da Rede Federal pela Lei 11.892, lá de 2008, algumas mulheres, inclusive eu, a gente vem
se colocando à disposição para trazer um pouco do modelo da liderança feminina à frente dessas instituições. E eu gosto de falar que a gente não chega sozinha, né? A gente chega a partir de um coletivo de mulheres e também de homens que nos incentivam a que a gente vá ocupar esses espaços. E ao ocupar esses espaços de liderança, a gente acaba sendo também uma inspiração, ou a gente acaba incentivando outras mulheres e talvez as próximas gerações a também ocuparem esses espaços. Então, mulheres que tecem a rede são mulheres que chegam com muita disposição ao diálogo, ao coletivo, à construção do institucional acima do individual, e com uma amorosidade, né, com a questão do compartilhamento de experiências. Eu acho que as mulheres elas têm as características de se apoiarem, né, e dividirem mais os seus problemas e dificuldades. Penso que há menos vergonha de falar que não está tendo dificuldade com isso, ou não está conseguindo, e a partir das experiências, das trocas, a gente vai crescendo e ajudando a tecer essa rede para ficar mais igual, mais equitativa, né? Que a gente tenha mais igualdade de gênero dentro dos cargos de liderança da rede federal. Então, isso faz com que tenha assim, praticamente certeza que, assim como Clara está me vendo agora, vendo Ângela, vendo a reitora do Instituto Federal de Catarinense, acaba sendo uma inspiração de que a gente pode, sim, ocupar os espaços de uma forma diferente. E é nessa construção conjunta, coletiva, que a gente vai se desenvolvendo e crescendo. Professora, dessa nova forma, né, de condução e de participação, eu vou dizer, não é uma nova, né, com esse movimento que tem crescido, né, eu estou na rede desde 1990, então tem aí, né, toda uma, né, de acompanhar, né, toda essa evolução, essa construção, né, da nossa rede, que viemos lá das escolas técnicas, né, lá de 1909, da criação, né, das escolas de artífices. Então, eu fico muito feliz, né, de ter acompanhado essa evolução e da participação, né, do crescimento da participação da mulher na rede federal, principalmente, né? E a gente tem hoje, né, nós estamos com 14 reitoras, né, que é um número muito significativo, né, lá de 41 instituições, que são os 38 institutos, mais os 2 Cefetes, né, de Minas e do Rio, e o Colégio Pedro II, né? E a gente tem, então, nesse conjunto de 41 institutos, 14 mulheres. Então, penso que isso já foi um avanço, né? Como é que você viu, quais são, né, os fatores que você, né, viu que gerou, né, esse crescimento, né, e esse envolvimento das mulheres na gestão da rede federal? Então, 14 de 41, hoje, realmente a gente fica muito feliz, a gente comemora, porque nós sabemos o tanto que foi difícil para chegar nesse número. E olha, a gente comemora sendo 14, que não é nem 50%, porque a gente pensar numa questão de igualdade, pelo menos 20 ou 21 teriam que ser, né? Então, é realmente um movimento que acho que foi iniciado muito pelas as reitoras que nos antecederam. Mesmo a gente não conhecendo pessoalmente, mesmo a gente não estando no instituto dessas reitoras, a simples presença delas no CONIF, que é o conselho que representa os dirigentes das instituições de educação, ciência e tecnologia, acaba sendo uma inspiração de vê-las lá, para que a gente também pudesse começar esse movimento. E esse movimento também, eu acho que se dá no âmbito da participação das mulheres à frente das pró-reitorias também, que foi o meu caso. Então, as mulheres que estão à frente das pró-reitorias, trabalhando e trocando, né, em rede, porque a gente tem o Fórum dos Pró-Reitores de Pesquisa e Inovação, ao qual fiz parte, o Fórum dos Pró-Reitores de Desenvolvimento Institucional e de Administração e Planejamento, ao qual fiz parte. Então, eu acho que esses fóruns, assim, dar oportunidade e condições, que eu acho que não é só a questão da oportunidade, mas também as condições para que as mulheres consigam ocupar espaços intermediários de gestão, porque aí sim você tem um movimento que ajude elas a almejar, alcançarem os espaços da alta gestão ou da autoridade máxima da instituição. Então, eu acho que esse movimento não é só das mulheres, são também de homens que vislumbraram ou tiveram, assim, de forma visionária ou de forma, assim, natural também, de fazer um balanço, um equilíbrio das suas gestões. Então, de reitores homens que escolhem colocar na gestão, na alta gestão da reitoria, a participação de mulheres, né? Então, fazer esse equilíbrio. Então, se a gente não tem, né, se as instituições não dão oportunidade, condições para as mulheres estarem ocupando cargos de gestão, é muito difícil que realmente a gente consiga alcançar
a liderança máxima do nosso instituto. Então, acho que isso é um esforço assim, coletivo que faz com que a gente consiga estar alcançando e se colocando para esses espaços. Ao mesmo tempo, a gente vê esse fortalecimento e a discussão em relação ao empoderamento feminino, a participação das mulheres em cargos de liderança em âmbito nacional e mundial. Hoje a gente conversa mais entre nós, com os nossos estudantes, a necessidade e a importância da gente ocupar esses espaços, porque o que a gente tem hoje é ainda, né, muito de forma naturalizada, o estereótipo da mulher. Aquela mulher estereotipada, a mulher que ela é para cuidar dos filhos, ela é para casar, ela é para cuidar do lar, e ela acaba sendo, vamos dizer assim, a subrepresentação em espaços de poder reforça esse estereótipo que a mulher ela é para cuidar dos filhos, é para casar e é para cuidar da casa e da família. Então, quando a gente vai ocupando esses espaços, a gente vai rompendo um pouco com essa lógica que é cultural, né, do nosso país. Então, acho que é isso. Acho que é um coletivo que faz com que a gente chegue. É um coletivo não só de mulheres, mas homens, quando a gente tem aquela que a gente comenta, né, o hashtag eles por elas. Então, não é só elas com elas ou por elas, mas também são homens incentivando, respeitando também o nosso espaço que está sendo ocupado, né? O espaço que eu acho que é de todos, mas que antes era majoritariamente ocupado só pelo mundo masculino. E sim, e nós temos aqui também, trouxemos para a nossa conversa, para esse nosso bate-papo, né, o professor Dalton, que é professor de Sociologia aqui do Campus Brus, que é um colaborador aqui da Rádio IFC Web. Temos também a Maria Clara, que é uma bolsista voluntária da rádio, que também tem contribuído muito com a gente. E eu vou passar para o professor Dalton também para essas contribuições e perguntas. Muito bem, bom dia à professora Ângela, à professora Luciana e à nossa cara Clara. É um prazer participar do programa Web IFC, né, Web Rádio IFC. E, professor, o tema das mulheres é sempre muito polêmico, né? Eu costumo refletir sobre isso da seguinte forma: o avanço das mulheres em áreas de comando, de governança, como a ONU menciona, não significa precisamente avanços só porque é mulher, não é? Nós temos mulheres reacionárias, mulheres conservadoras, mulheres que não têm na educação um instrumento emancipatório. Então, nós podemos entender a luta das mulheres como uma luta, eu diria, tem que ter certo cuidado, né? Porque se atribui a qualquer avanço feminino em pautas de gestão, em pautas de direção, e acho que isso por si só é o avanço, né? Não se trata disso. A luta da mulher é uma luta para além das questões de mero comando, de mero gestão. É uma luta de emancipação social, né? E muitas vezes essas lutas não se dão nesses âmbitos. Eu queria ver contigo, professora Luciana, quais foram os ganhos, né, efetivos que a sua gestão trouxe para o IF. O que você observou do maior obstáculo, por assim dizer, na tua atuação como reitora? O que mais lhe impediu de avançar e quais foram os ganhos efetivos na gestão feminina? Que, como eu falei por si só, não necessariamente traz ganhos estruturais, é um conjunto de elementos que estão por trás disso, né? Mas na tua visão, o que isso permitiu avançar, professora? Então, obrigada, professor Dalton, concordo assim plenamente. Não basta assim ser mulher, né, para estar avançando. Eu penso também igual o senhor no sentido de que não é só quantidade, é a qualidade também desse avanço, né? Porque um avanço que venha para um lado mais conservador não é o lado da educação, né? Da educação progressista, da educação emancipatória, da educação que trabalha ou se faz para que os estudantes, né, os nossos estudantes, as nossas estudantes queiram cada vez serem melhores e transformadores das suas realidades, não só das suas próprias vidas, mas também dos seus territórios. Eu acho que falar em rede federal é falar em território também. E aí o nosso acho que o tipo de liderança feminina também é considerando assim os aspectos e a singularidade de cada um dos nossos territórios, valorizando as diferentes culturas que a gente tem nesse Brasil continental. Mas aqui a tua pergunta em relação à minha chegada à gestão do IFB, então, assim, de forma rapidinho, o Instituto Federal de Brasília é um instituto novo, diferente do Instituto Federal Catarinense, então a gente é criado no momento da criação da rede federal, então esse ano a gente completa, junto com os demais institutos federais, os 15 anos, né, como Instituto Federal, então a gente é bem novo, né, na rede, então a gente debuta esse ano, os 15 anos, e eu fui a gente, no processo, a Ângela comentou um pouquinho que ela está desde 1990, né, participando dessa transformação das escolas técnicas até chegar aos institutos federais. E aqui no IFB, a gente teve reitores pró-tempores, e aí a gente teve o nosso primeiro reitor eleito, o professor Conciani, no qual fiz parte da gestão dele, então ele foi uma pessoa que deu oportunidade e condições, e na segundo processo eleitoral, eu fui eleita reitora do IFB, foram 5
pessoas, 5 candidatos e candidatas, e dos 5, 3 eram mulheres. Então, olha assim, como vai sendo construído, né, essa história. E depois a gente teve agora uma eleição, a terceira eleição do Instituto Federal de Brasília, com 3 candidatos, sendo 2 mulheres e 1 homem. E aí a gente teve a professora Verusca Machado, eleita a nova reitora do Instituto Federal de Brasília. Então, colocando aqui, né, a gente está em Brasília, aqui nós temos a Universidade de Brasília, para fazer um paralelo, que também eu quero trazer um pouco da diferença, né, dos institutos federais que fazem parte dessa rede federal, dessa dinamicidade. A gente é constituído por pessoas de faixa etária mais nova, comparado às universidades. Então, a UNB teve a primeira reitora eleita, que é a professora Márcia, praticamente 50 anos depois da sua criação. O Instituto Federal de Brasília, em 10 anos, teve a sua primeira reitora, né, mulher. E aqui a gente tem uma singularidade em Brasília. Somos 3 universidades públicas, o Instituto Federal, a Universidade, a Universidade de Brasília, e a do Distrito Federal. Então, somos 3 mulheres reitoras e mais a secretária de Educação, que é mulher também. Então, acho que isso é único no país, tá? Eu penso assim, não fiz a pesquisa. Mas aqui das principais dificuldades nesse momento de gestão que eu vivenciei, que foi de 19 a 23, né, que encerrei agora o meu mandato. Eu não tem como falar, né, nesse período de 19 a 23, não tem como pontuar a dificuldade que foi a pandemia, né? A pandemia foi algo que não sem precedentes na história assim do Brasil, dessa geração que a gente vivenciou. Então isso foi um grande dificultador, porque praticamente metade, um pouco mais da metade da gestão foi de forma virtual e enfrentando o desconhecido da pandemia. E a outra parte foi a presencial. Então acho que isso foi um grande dificultador para que se conseguisse avançar mais, junto com a questão dos cortes orçamentários, do afrontamento às instituições de ensino e também colocando em questionamento a própria ciência. Então, a gente teve que lidar, nesse momento, quem esteve nesse período à frente das instituições, a gente teve que lidar com algo que já era óbvio e acabou sendo questionado. Então, a gente teve que lidar com a validade de questões científicas que a ciência já estava comprovando há muito tempo, já estava comprovado. Então, nós, como instituição de ensino, a gente teve que lidar com... Eu comento que assim, a gente lutou para evitar retrocessos. Agora, a gente luta para avançar, né? A gente tem essa possibilidade da luta para o avanço. E antes, então acho que a dificuldade foi assim, a luta para evitar qualquer retrocesso e a gente permanecer resistente. Eu acho que foram anos de resistência para que a gente não houvesse retrocesso na educação pública, né? Então acho que tem essa questão mais externa, tá? Vamos colocar assim como se fosse as ameaças, as questões externas que foram obstáculos ou dificuldades à gestão. E as questões internas, eu acho que eu penso assim, a minha chegada, então a primeira mulher reitora do Instituto Federal de Brasília. Então, essa imagem que se tem, né? Será que ela vai dar conta? As pessoas falam assim, não, a Luciana é muito técnica, ela não entende nada de política, ela é muito séria, ela é assim, né? É meio brava. E aí a gente vai se construindo, né? Eu acho que eu aprendi muito no papel de reitora do Instituto Federal de Brasília, porque você aprende, acho que no sentido da escuta. Então, eu desenvolvi a escuta ativa, a escuta sensível, tive que fazer isso muito rapidamente para gerir essa instituição. E, a partir disso, ir criando a confiança e o reconhecimento da minha comunidade, porque isso também é uma conquista. A gente é eleita, mas a gente já não chega com toda esse reconhecimento. Aí as pessoas ainda podem não falar abertamente, mas elas questionam, né? A questão vai dar conta, não vai? Porque é isso, porque é aquilo. Então, a mente nossa julga muito rapidamente, né? Então, acho que internamente foi um pouco isso, de ter que ir me construindo como reitora e mostrando, a partir dos resultados alcançados, o estilo de gestão que estava sendo feito. E qual o estilo de gestão que foi feita? Uma gestão mais compartilhada, uma gestão mais transparente, uma gestão mais dialogada, uma gestão que reunia muito o colégio de dirigentes, que trazia as informações que eram discutidas em âmbito nacional do CONIF, para que as nossas comunidades entendessem a importância de algumas discussões, uma gestão que também ouvia muitos estudantes, que a gente conseguiu, nesse período de 4 anos, retomar a questão dos grêmios, dos centros acadêmicos, porque a pandemia que aconteceu, muitos estudantes se formaram no meio da pandemia. E a gente sabe que a questão das lideranças estudantis vai passando de uma turminha para outra, né? De alguns estudantes. Só que a pandemia ele cortou um pouco esse vínculo com os estudantes, porque você não tinha essa continuidade da presencialidade, porque isso se constrói nos cafezinhos, no jogo de vôlei, na hora que está fazendo alguma atividade, uma visita técnica, uma atividade cultural, uma atividade de extensão, uma atividade de ensino, trabalhos em grupos. É nesse momento que as lideranças vão se constituindo estudantil. Então, a pandemia ela rompe com isso, mas a gente conseguiu
está investindo e incentivando que os nossos estudantes, que cada campus do Instituto Federal de Brasília tem um Grêmio, um centro acadêmico. Então, a gente viu essa evolução, o que me deixa assim, bastante feliz, porque eu falo que nossos estudantes são os futuros representantes da nossa sociedade, né? Então, ver a mobilização dos jovens, eu acho que é o sentido, é a nossa razão de ser, ver esses jovens mobilizados e que eles venham, né, aprender a fazer as demandas, as cartas, as exigências. Eu falo porque nós que estamos em cargos de gestão, a gente está ali para servir, né, aos nossos servidores, aos nossos estudantes, à nossa sociedade. E, ao mesmo tempo, a gente se coloca à disposição de receber os elogios, que é sempre bom, mas as reclamações, as críticas e as demandas, né, que seriam os requerimentos, porque é assim que a gente vai avançando enquanto instituição, assim que a gente vai avançando enquanto sociedade. Então, vejo que nesses últimos anos conseguimos sobreviver aos grandes cortes, porque também tivemos a parceria dos nossos parlamentares. Então, aqui no IFB, a gente conseguiu, aí não sou eu sozinha, junto com meus colegas, junto com a bancada do DF, em 2021, que foi o corte expressivo de praticamente 20%, a gente conseguiu recuperar isso. Em um outro ano, a gente conseguiu dobrar o orçamento que foi destinado pelo MEC a partir da bancada. Então, e a partir disso, o que a gente conseguiu fazer? Muitos projetos, e que é o que precisa ser feito para o desenvolvimento pleno dos nossos estudantes, porque o desenvolvimento da educação não é só na sala de aula, é para além disso, muito mais, né? Então, as atividades culturais, as atividades científicas, esportivas, a possibilidade de participação deles e delas em projetos de ensino, pesquisa e extensão, viagens técnicas, e a gente conseguiu fazer tudo isso e acrescentando também obra nos 10 campi na reitoria do IFB. Então, eu saio assim da gestão praticamente entregando um novo prédio, né? Eu não consegui todos estar finalizando, de centros de formação tecnológica que tem como objetivo estreitar mais os laços, a parceria, fortalecendo a extensão, principalmente dos institutos federais, trazendo a capacitação dos trabalhadores e trabalhadoras e aquela capacitação em serviço. Então, acho que esse é um resuminho assim, muito rápido do que foi assim, o obstáculo e os avanços da gestão enquanto eu estive conduzindo o Instituto Federal de Brasília. Então, professora, agora nós vamos passar aqui para a Clara, que também tem uma questão. Oi, Luciana. Então, a gente teve uma ampliação, né, com as mulheres reitoras, mas o que você atribui a essa ampliação? Assim. Oi, Maria Clara, que bom ter você aqui presente também. Acho que a presença de uma estudante é bastante significativa, representativa no que a gente tem dito, que se a nossa razão de ser são os nossos estudantes, as nossas estudantes, vocês precisam estar presentes em todos os espaços que a gente também está, né? Então, o que eu atribuo essa questão de ter mais mulheres, principalmente eu acho que de ter, por exemplo, a primeira que se colocou, né? Essa primeira que se colocou, que veio puxando outra e outra, porque não é uma posição fácil de ser ocupada, porque ainda há bastante preconceito. Eu falo que tem as violências simbólicas de gênero, né? Então, aquela questão que a gente pensa que não existe, ou a gente sabe que existe, mas também a gente fica meio... a gente não vai assim tão combativa, mesmo sabendo que existe, por uma questão cultural, que é quando você está falando e um outro, geralmente homem, vem e interrompe a tua fala, porque vai te atropelando e fala no lugar. Ou quando você faz uma explicação e depois vem em seguida um homem e fala a mesma coisa que você falou, só que de um jeito diferente. Então, esses são assim, acho que alguns obstáculos que são dificultadores, que a gente tem essa coragem, ou essa disposição de estar se colocando à disposição, de estar à frente das instituições. Então, a primeira que veio, as primeiras que vieram, eu falo que elas foram muito mais corajosas do que eu que cheguei depois. Eu cheguei num conselho, num CONIF, em que já tinha mais ou menos umas 9 ou 10 mulheres. Então, isso traz um pouco mais de conforto. Então, você está num ambiente de 41 reitores e reitoras, e você imagina quando a pessoa que era sozinha, era uma de 40. Então, a nossa voz, ela realmente fica muito abafada, porque existe uma questão que é cultural da nossa sociedade. Então, eu falo assim, a chegada de novas reitoras, ela se dá muito porque teve uma primeira, uma segunda, as primeiras, eu falo, né? Não basta só ter uma, foram as primeiras. E depois, por exemplo, aqui no caso do Instituto Federal de Brasília, a gente conseguia ainda dar essa continuidade para que tivesse ainda mais uma reitora, né? Que a próxima reitora fosse também mulher. E algumas outras instituições, eu tenho visto também de instituições lideradas por homens que agora vão ser lideradas por mulheres. E aí a gente vai nesse movimento, né? nessa dança aí, vendo o que vai acontecendo. A gente também tem situações em que mulheres estão como reitoras, mas os próximos não serão mulheres, serão homens. E eu acho que para eu ter chegado aqui é porque eu vi possibilidades a partir de outras que chegaram primeiro.
e eu cheguei num ambiente mais confortável do que as que chegaram, as que tiveram antes. E as que virão, eu acho que vai estar num ambiente um pouco melhor. E assim a gente vai trabalhando para que a gente chegue, talvez, numa igualdade, numa equidade de gênero dentro das nossas instituições. Então, professora, eu também fiz aqui uma pesquisa, né? Na verdade, claro que para essa nossa conversa aqui, para estar também, né, para o nosso ouvinte, ou, né, quem está nos assistindo, né, dentro da rede, ou dentro de cada instituto, né, como é que esses espaços foram ocupados, né? Então, eu vi aqui que na sua gestão, né, você teve ali 2 mulheres como pró-reitoras, né, que foi no ensino com a professora Verusca e na pesquisa com a professora Giovana, e também eu fiz ali uma pesquisa, né, na direção dos campos, que também são muito importantes, né? E aí, nesse período da sua gestão, a gente teve, né, a reitora do campus, a diretora do campus Brasília, né, que foi a professora Patrícia, e do Riacho Fundo, a professora Alessandra, né? Então, a gente vê que esse é um movimento que vai crescendo, né, que vai, enfim, ocupando mesmo esses espaços que, às vezes, a gente, né, entende lentos, mas eu acho que são realmente muito significativos e que vai realmente fazer essa diferença. E, é claro, quando você, né, vai olhando para os demais setores, né, do próprio CONIF, né, com a presença de mulheres presidindo o CONIF, então, acho que isso também dá uma sustentação para a rede, né? E na atual direção do CONIF, a gente também, nós estamos lá aqui com 3 mulheres, né, no CONIF, a professora Maria Leopoldina, a Niura de Roraima, né, e a professora Oneida do IFG. Então, e sei que também você já participou da direção do CONIF, não foi, se não me engano? Né? Então, quer dizer, essa construção é muito importante, essa ocupação, né, que começa no campus, né, vem para a reitoria, vai para o CONIF, e, enfim, espero, né, torço sempre, né, para que a gente tenha uma secretária da CETEC, né, eu acho que já temos aí mulheres, né, com experiência, né, suficiente para ocupar também esses espaços, né, no MEC, na CETEC, né, e no próprio ministério, né, uma ministra, né, porque a gente vê que nós somos as mulheres, a educação tem um número maior de mulheres, né, mas quanto mais vai subindo o cargo, mais as mulheres vão sumindo, né, vai subindo os cargos e as mulheres vão sumindo. Então, a gente também ainda tem que, né, tratar com essas questões, e essa é mesmo uma luta diária, constante, né, para que a gente possa realmente ir consolidando, né, essa participação da mulher na construção da nossa rede. Eu sempre digo assim, eu gosto muito de dizer aqui no campus que, quando a gente tem alguma questão, alguns problemas, eu falo, gente, somos uma rede. Todo o campus acontece isso, toda a reitoria acontece, né? A gente realmente é muito impressionante. Quando a gente era só escolas técnicas, que a gente era mais isolada, a gente não tinha muito essa percepção. Hoje a rede dá claramente essa percepção para nós, né? Acho que somos uma rede, que temos questões iguais e que cada uma vai resolvendo da melhor forma. E eu gostaria, então, professora, que você já pudesse fazer as suas contribuições para encerrando a nossa conversa. A gente poderia conversar aqui o dia inteiro, estamos aqui, né, tentando limitar né, uma meia hora de conversa, então eu gostaria que você já fizesse aí as suas contribuições e deixasse a sua mensagem aqui, né, para as novas e as demais tecelãs dessa rede, né? Vamos lá, acho que vou fazer assim, as considerações. A Ângela tocou num ponto que eu tinha esquecido, acho que também como um legado da gestão, além de ter feito, né, de ter a felicidade da gente ter uma nova reitora, a continuidade de uma liderança feminina, nos campi aqui nós somos 10, então na gestão que eu estava era só uma diretora, que é do Campus Brasília, e na nova gestão, agora a gente tem 3 diretoras. Então, é do Campus Brasília, do Riacho Fundo e do Campus Gama. Então, a gente tem essa questão de ter, vamos dizer assim, de uma foi para 3, então a gente triplicou. E uma significava só 10% de 10, 3 agora é 33, mas ainda não é 50. E a gente viu durante esse processo também a dificuldade de algumas mulheres se colocarem à disposição. Elas têm vontade, mas quando pensam em tudo já o que eu comentei aqui, acaba desistindo porque ainda não vê assim, força ou condições suficientes para se colocar. Aí aqui para encerrar, para as tecelãs da rede, eu falo que as tecelãs somos todas, somos todos, independente da gente estar em cargo ou não, eu falo que a rede ela é constituída de muitos nós, né? E aí a gente é como se fosse dando um zoom, cada nó a gente pode falar no Instituto Federal, que aí você dá um zoom, você tem outros nozinhos que são os campi, e aí dos campi você tem as pessoas que fazem parte dela, os parceiros. Então, a rede, ela só existe porque tem esses montes de nós, desses nós, de nós servidoras, nós estudantes, nós gestores, nós parceiros, e que quanto mais a gente trabalhar de forma colaborativa, mais a gente vai conseguir ter essa rede fortalecida, que os nós, eles não são frágeis. Eu falo que os nossos nós, eles são apertadinhos, porque eles não se soltam, né? Então, naquela linha,
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que ninguém solta a mão de ninguém, que as parcerias são importantes, que as individualidades são importantes, mas que se a gente está trabalhando em rede, com rede, pela rede, nós realmente vamos conseguir fazer desse país um país grandioso, emancipatório, e a gente tem condição, sim, de mudar a nossa realidade social, a nossa realidade ambiental, por meio dessa rede de educação profissional científica e tecnológica, formada pelos 38 institutos federais, 2 Cefetes e Colégio Pedro II. Então, avante, meninas, que a gente ainda tem muito trabalho pela frente, avante, meninos, porque nós precisamos trabalhar juntos em colaboração. Ok, professora, obrigada pela sua participação. Eu acho que, né, essa nossa conversa, né, essa possibilidade da gente se aproximar dos estudantes e mostrando como é que a nossa rede funciona, né, como é que a gente é tecido e quais são as questões que nós temos, né, que são, quando a gente começa a ver que os outros também têm essas mesmas questões, é isso que vai realmente nos fortalecendo e apertando esses nós, né? Então, quando a gente fica assim, às vezes, meio dizendo, mas está muito difícil, aí você descobre que o outro também passa, quais foram, né, as melhores formas que eles acharam, né, de equalizar, de resolver suas questões, isso vai realmente nos fortalecendo e apertando os nossos nós. E eu gostaria aqui, então, de agradecer, né, a sua disponibilidade em vir, né, ter essa conversa enfim, eu estou chamando essa conversa com toda a nossa rede, né, eu espero que toda a nossa rede acesse, né, essa nossa conversa para a gente ir consolidando. Agradecer ao professor Daldo, que é o nosso colaborador da rede, a gente também está muito feliz, né, esse ano com a participação do professor Daldo, que tem uma experiência aí, né, nas questões da rádio e está contribuindo muito com a gente, e a Maria Clara, que está aqui, ela representa, na verdade, né, todos os nossos bolsistas aqui da rádio. Hoje a gente tem em torno de 12 bolsistas, nós temos 3 bolsistas que são, né, que recebem uma bolsa, que faz parte, efetivamente, do projeto, mas nós temos mais aí de 9 a 10 bolsistas que são voluntários, que é o caso da Maria Clara. Então, principalmente aos voluntários, porque eu sempre digo, os voluntários, eles vêm realmente com a alma, com a vontade de fazer, porque ainda não estão recebendo uma bolsa, né? E a gente está sempre sonhando, esperando que a gente possa realmente, que todos que venham contribuir, não é? Participem e tenham uma bolsa. Então, muito obrigada a todos, e a gente, né, espera, né, esse ano, todos nós ficamos aqui muito felizes no ano passado, quando nós levamos 2 bolsistas, né, para participar do Conecta IFE. Isso nos motivou em muito para que outros bolsistas viessem, participassem aqui da nossa rádio, né, e a gente já está aqui torcendo como é que nós vamos no Conecta IFE desse ano, né. Então, que essa participação também em outros espaços, em outros institutos, movimenta os estudantes, faz, né, com que eles também se conheçam, vejam o que é que está acontecendo, né, nos demais institutos. Então, muito obrigada a todos e até uma próxima.